senhores, o Asta morreu, ou provavelmente já está de novo na beira da morte. E enquanto isso, a irmã Lily virou um demônio, ou um anjo, ou alguma coisa parecida com isso. Teve coisa até demais de informações e minha cabeça vai acabar explodindo de tanta coisa. Mas ainda assim, estou aqui para lhes contar os spoilers do capítulo 334 de Black Clover. E o título que temos hoje é Almas Frágeis. Isso você só vai entender e fazer um pouquinho mais sentido lá pra frente do vídeo, então espero que acompanhem com cuidado. Como esperado, a batalha entre Asta e Lucius começou definitivamente, e temos uma informação de que a união demoníaca do Asta, que antes era somente de 5 minutos, dobrou para 10. Sendo que já estava bem mais do que na hora da gente conseguir ver um pouquinho mais da evolução do Asta no lado dos combates depois desse time skip. E no meio dessa batalha nós temos o narrador falando que nada na natureza resiste ao tempo, a magia do Julius. No entanto, a antimagia pode ser o inimigo natural dessa magia invencível, indicando claramente que Asta é o único apto para conseguir impedir os planos que o Lucius tem para o resto do mundo. Mas claro que o Asta também não vai estar na vantagem no meio dessa batalha. Ele ainda assim não consegue chegar ao nível do Rei Mago. Mas como falaram que as primeiras 5 páginas desse capítulo não eram lá tão interessantes de mencionar pra gente, veio com uma transformação incrível do vilão final, falando que a antimagia é realmente uma ameaça para a paz mundial, e que ele nasceu de um clã de hospedeiros demoníacos, mas ele aprendeu a magia para trazer o poder sagrado para os humanos e purificar o poder demoníaco. E o que o Asta estava sentindo vindo dele antes de revelar sua aparência não era mais de um ser humano, mas também não era de um demônio, que nem ele sentia antes de ser o Lucifero. E quando mostrou a foto dele, meus amigos, que forma magnífica! Parece um anjo misturado com demônio, só que tudo isso se juntando no Julius para formar o vilão final. Foi genial essa jogada que eles fizeram, nem eu tô conseguindo acreditar nisso. E adivinhem só quem é que ele está pegando como refém, ou praticamente a sua primeira vítima de toda a obra. Quem eu já esperava, e com certeza vocês também, a irmã Lily, que ficou flutuando ao lado do Julius. E nós conseguimos também uma leve explicação sobre a verdadeira magia dele, que se chama Magia da Alma. É aqui que o título conecta, eu avisei para não pular. E com essa magia, ele é capaz de afetar e alterar a alma de quem é que ele toca do jeito que ele bem desejasse. Praticamente um Mahito da vida, se você conhece Jujutsu Kaisen. E se você tá aqui no canal desde antes, deve saber que nós tínhamos sim uma teoria sobre ele ter a magia da alma. Então ele continua falando que é a fonte da vida, a alma, o espírito e a magia. E queria fazer uma leve demonstração para o Asta, o que é uma pessoa verdadeiramente feliz. Meio que deixando o Asta sem ter muitas opções do que ele fazer, já que não poderia atacar sem pensar, correndo o risco de machucar a irmã Lily. Mas quando isso aconteceu, aquela transformação dela praticamente virou um zumbi, sem emoções nenhuma ou reação própria para agir. Até mesmo me lembro um manhwa que eu li faz muito tempo, o Sweet Home, que acontece essa mesma coisa. Mas para piorar mais ainda a situação do nosso anão bombado, a própria irmã Lily, transformada, pediu para o Asta morrer, pelo bem da paz mundial que o Julius tanto deseja. É como se os desejos dele tivessem passado diretamente para ela. E aparentemente, o Lucius não perdeu tempo e também tentou fazer isso acontecer com a alma do Asta. Mas graças à antimagia do Lib, que mais ou menos serviu como escudo para a manipulação da alma do Lucius, não aconteceu nada com o corpo do Asta. Porém, logo depois disso, o Lucius faz um enorme corte bem profundo no meio do peito do Asta,
aproveitando que ele estava distraído com tudo que ele estava vendo e paralisado. O vilão depende agora do erro do mundo. Ele praticamente finalizou o Asta bem ali, como se fosse realmente o fim da vida do protagonista. E as notas finais que foram faladas foi um ataque no seu peito e no seu coração. Tudo por conta do que ele ouviu vindo da irmã Lily, a pessoa que ele amou durante a sua vida todinha. Eu tinha visto até um meme antes de fazer esse vídeo, falando que o máximo que a irmã Lily podia fazer era rejeitar o Asta, mas olha só o que ela faz, pede pra ele morrer, a melhor coisa que eu vi hoje. E um detalhe que eu notei nessa nova forma praticamente divina do Lucius é que me pareceu demais uma referência aos Cervos Cinzentos, que o Julius fazia parte antes de ser o Rei Mago, como se fosse, por exemplo, uma pequena referência, um easter egg que o próprio autor colocou para a gente saber o que iria ter lá pra frente no arco final. Mas eu tenho uma coisa a comentar que eu acho meio importante. A irmã Lily não virou um demônio, mas também não parece pra mim ser um anjo, já que aquilo ali, o próprio Lucius falou que é uma magia demoníaca que foi purificada para ter magia sagrada. Então pode até ser que depois de muito tempo nós finalmente temos anjos em Black Clover. Isso só me lembra que eu ouvi há muito tempo atrás uma teoria que o próximo arco seria sobre anjos. Então, você, pessoa desconhecida, que colocou em algum lugar e eu li, parabéns, você estava completamente certo. Mas caramba, que spoiler foi esse? Um capítulo atrás, o Asta estava só se declarando normalmente e depois aparece o Lucius na frente dele. Agora tá ali, o Asta praticamente morrendo. A irmã Lily foi a primeira vítima que provavelmente não vai voltar nem tão cedo. E cadê as meninas? Eu lembro muito bem que a Noelle estava ali atrás, a Mimosa, a Nero, porque nenhuma delas foi lá pedir ajuda dos outros capitães, dos touros negros. Os touros negros até que é justo, que eu lembro que eles estavam lá longe. Mas os capitães estavam todos ali embaixo do prédio. Era só ir lá, voltar, pedir ajuda, tudo resolvido. A não ser que naquelas primeiras 5 páginas do capítulo que foram julgadas não serem interessantes, pelo menos isso seja explicado. Como por exemplo a magia do tempo, prendendo lá as 3, impedindo de fazer algo. Aí sim eu vou achar mais justo. Porém aí que eu tenho a pergunta. Como é que essa já é a forma final do Lucius, aquela felicidade verdadeira do ser humano? Sendo que nós acabamos de iniciar o arco final. O que é que o Tabata tem reservado para colocar lá na frente que nenhum de nós tem ideia do que pode acontecer? Só temos mais e mais surpresas pela frente que eu tô muito animada para ver o que é que vamos ter. Mas você gosta de ver os spoilers de Black Clover? Então por que não se inscreve no canal e ative o sininho? A gente tá trazendo toda semana porque também amamos os spoilers e gostamos muito da obra e eu tô curiosa para saber o que é que vai acontecer com esta. Então até a próxima!